Quero te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia comigo do livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21. E aqui vamos tirar algumas reflexões, uma palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite. E dentro desse texto também, nós vamos ler, está o versículo-chave para a campanha agora do segundo semestre, que é o versículo 21. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Sabendo disso, sabendo o quê, queridos? É sempre interessante a gente saber contextos. Para você entender, né? Leia um pouquinho comigo aí o versículo 13. Amém? Volta um pouquinho. Jesus, então, cura um homem, ele diz assim, olha, então ele disse ao homem, estenda a sua mão, ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Agora, presta atenção no versículo 14. Cura, é para ser momento de celebração, de festa, não é verdade? Mas olha o 14. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Antes de continuar a leitura, eu quero destacar isso, amados. Tem muita gente querendo matar Jesus em sua vida. Tem muita gente querendo tirar Jesus de sua vida. Eliminar Jesus de sua vida. Muitos países no mundo têm se esforçado para tirar qualquer presença, qualquer significado, qualquer coisa que se relacione, com o cristianismo ou com Jesus. Mas é interessante que nós vamos ver aqui as atitudes de Jesus. Vamos lá, para o versículo 15, como nós começamos a ler. Sabendo disso, sabendo que queriam matá-lo, Jesus retirou-se daquele lugar. Jesus não foi para o confronto. Jesus não foi lá dizer, agora vamos lá, vai ser cara a cara. Eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. Não, ele faz o quê? Ainda não é chegada a minha hora. Ele se retira. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Eu gosto de uma versão anterior que diz assim, e pediu para que não fizesse publicidade dele. Bem parecido com o que a gente vive hoje, não é verdade? Né, pastor? A gente sempre pede, não faz publicidade, não, que isso, não mostra, não. Gente, vamos lá. Jesus curava e falou o quê? Não fale nada, fiquem em silêncio. Versículo 17. E isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Vamos ler juntos essa parte, último versículo, vamos ler juntos, amém? Vamos lá? Em seu nome, as nações porão a sua esperança. De novo, em seu nome. Glória a Deus, que texto maravilhoso, que texto precioso. E é interessante que esse texto, o autor aqui, Mateus, ele vai buscar esse texto lá em Isaías 42, do versículos 1 ao 4, ele repete literalmente o que Isaías falava lá. E também tem muito a ver com Isaías 53. É interessante essa percepção, esse conceito do servo sofredor. E é interessante demais que o evangelho, irmãos, ele é ilógico. Se a gente parar para pensar, Reginaldo, Cris é a esposa, né? O evangelho é lógico. Ele é ilógico em muitos sentidos. Porque o Salvador do mundo, o Deus Todo-Poderoso, ele veio em forma humana, e ele é apresentado como servo sofredor, não servo triunfador, não servo que vai derrotar, não, é o servo que veio para sofrer.
Um servo que veio pagar preço. Esse evangelho é um evangelho que é tão simples, que confunde os sábios, que confunde a maioria das pessoas. As pessoas simplesmente não conseguem entender como pode ser tão simples. Basta eu crer, basta eu confessar esse Jesus e está tudo resolvido. Sim, é isso mesmo. Essa é a loucura do evangelho, essa cruz é a loucura do evangelho. E Paulo fala isso, eu prego essa loucura. E no capítulo anterior, no capítulo 11, no versículo 6, Jesus fala assim: feliz é aquele que não se escandaliza por a minha causa. Olha, é tão ilógico, é tão maluco, porque os judeus, irmãos, esperavam um Messias triunfante, um Messias militar, um Messias que ia restaurar Israel, que ia livrar Israel dos seus inimigos e colocaria Israel como protagonista das nações. E de repente veio um Jesus humilde, um Jesus de manjedoura, filho de carpinteiro. Isso tem muita coisa para nos ensinar. Porque nós olhamos para o Evangelho hoje, nós vemos um Evangelho que quer estar sempre nos melhores lugares, destaques. É interessante, em João 10, quando Jesus se apresenta como pastor das ovelhas, não é verdade? E você não vê nenhum lugar por aí, igrejas, colocando como símbolo da sua igreja uma ovelha. Normalmente põe leão, põe águia, põe qualquer outra coisa, mas não põe ovelha. E o Evangelho é isso, Jesus se apresenta como um simples pastor que cuida das suas ovelhas e a chama para o seu aprisco. Isso é maravilhoso. E é esse Jesus que nós estamos lendo aqui, ele é o servo escolhido de Deus, esse Deus que amou, olhou para nós, nos reconheceu como filho, nos amou e mandou o seu filho para morrer por nós. E nessa noite nós estamos aqui, porque um dia nós o reconhecemos como nosso Salvador, amém, amados? Ele é o nosso Salvador, olha que coisa maravilhosa, ele veio e nos salvou, nos redimiu, e uma vez salvos, ele nos transforma em discípulos, aleluia, quem é discípulo aqui? E uma vez transformados em discípulos, ele vem, agora você vai e faça outros discípulos. É simples, é simples. Mas esse texto é maravilhoso, queridos, em vários sentidos, como já falei aqui, né? Jesus, ele está fazendo coisas maravilhosas, ele não quer publicidade disso, mas o que eu quero destacar é a partir do versículo 18. Jesus é esse servo sofredor. Jesus é aquele que veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus não estava preocupado com a mídia. Jesus não estava preocupado com os likes. Jesus não estava preocupado em bombar nas redes sociais. Ele queria cumprir a vontade do Pai. Como Jeremias, na minha concepção, dos maiores profetas que existiram. Mas aí você vai ler a história de Jeremias, praticamente, né, pastor Léo, é uma história de fracasso. O homem prega 40 anos, dia e noite, pregando, ninguém se converte, Hiládio. Praticamente ninguém se converteu, foi para o cativeiro, fracasso, aparente fracasso, mas Deus olha para ele e fala assim, não, você é mais que vencedor, porque você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Quem mede o sucesso é o Senhor, não são os homens, não. Aí esse servo sofredor tem muito a nos ensinar, amados, sobre esperança, sobre missões, sobre como, que atitudes devemos ter nesse tempo que nós estamos vivendo tão conturbado.